Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de uma outra boa notação para polinômio de Taylor, mas só que de ordem 2 apenas. Ela tem uma mistura de geometria analítica com álgebra linear e também, claro, com polinômio de Taylor para dar um outro rosto que pode dar uma tratativa, vamos dizer, mais computacional. Ao invés de fazer uma notação, vamos dizer, mais carregada, com aqueles H, del, del, del x, os operadores, né? Agora a gente vai dar uma notação um pouco mais próxima do matricial, que lembra bastante a classificação de cônicas que a gente vê em geometria analítica. Então vamos começar só para explicar o que está acontecendo. Então vamos pegar uma função quadrática, ou seja, como se isso aqui fosse um polinômio de Taylor de ordem 2. E vamos supor que eu deseje saber quem é o A, B e C em função das derivadas, né? Então, quando a gente quer saber disso, é bem rápido fazer, por exemplo, a derivada parcial del f del x no ponto xy. Isso aqui ser igual a, por exemplo, 2a mais 2ax mais by. E vamos dizer, né, derivei tudo em relação a x, isso aqui sumiu. E vamos dizer que, bom, se eu derivar de novo, então vai sobrar exatamente 2a. Ou seja, se a gente fizer del ao quadrado f del x ao quadrado no ponto xy é igual a 2a. Então o que nós temos é que a é igual a... Agora eu vou ser um pouquinho precioso nessa notação. Del ao quadrado f del x ao quadrado num ponto 0, 0, já que eu centrei tudo em 0, 0, porque podia ter termos de ordem superior e eu quero anular, dividido por 2, que na verdade o importante é o 2 fatorial, né? Vamos dizer assim. E o b, bom, eu teria que derivar isso aqui em relação a y, mas o b vai ser exatamente del ao quadrado f del x del y no ponto, vamos dizer, 0, 0. Tá? Então, acontece essencialmente é que uma hora eu vou dividir por 2 fatorial, e aqui, como a gente deriva em relação a y, etc., parece aquele duas vezes o primeiro pelo segundo, quando a gente encara como polinômio de Taylor. Bom, por que eu estou falando disso? Um outro ponto, agora que vem uma parte interessante, é quando a gente tem uma outra visão dessa expressão aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe da geometria analítica, ou brincando um pouco com a álgebra linear, que essa expressão aqui, vamos encarar isso aqui como matriz 1 por 1, pode ser escrito desse jeito aqui, ou seja, dado uma forma quadrática, nós temos uma matriz simétrica associada, que é exatamente essa expressão. E vamos dizer, quando a gente quer classificar cônicas, tudo que tem direito, por exemplo, igualando isso aqui a 1, então muitas vezes é interessante olhar o traço dessa matriz, o determinante dessa matriz, e essencialmente o traço e o determinante praticamente me descreve a cônica que está aqui dentro, viu uma rotação, etc. Tem uma aula sobre isso, caso alguém deseje geometria analítica. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que isso aqui vem para cá. Então, olha, se a gente encarar, essencialmente, tira o A como del ao quadrado f del x ao quadrado, o B del ao quadrado f del x del y, e o C como del ao quadrado f del y ao quadrado, e vou colocar o 2 em evidência, vamos dizer assim, 1,5 em evidência, na verdade, nós chegamos a uma outra fórmula muito interessante de polinômio de Taylor, e aparece uma matriz aqui da forma, essencialmente, as derivadas parciais mistas. E essas derivadas parciais mistas, essa matriz aqui tem nome, que é chamada matriz hessiana, que diz o seguinte, claro, a f foi de classe C2, que é muitas vezes interessante, mas a hessiana de f no ponto P, tá? A gente está eliminando aquele 1 sobre 2 todo, é del ao quadrado f del x del P, del ao quadrado f del x del y no P, e isso aqui tudo. Ou seja, a gente considera essa matriz, que claro, se f é de classe C2, né, FC2, essa matriz é simétrica, né? Então, porque essencialmente tem aqui o teorema de Chuvaz e não temos nenhum problema de notação aqui. Então, baseado nessa matriz, então agora vamos juntar isso aqui tudo. Ó, temos isso,
Temos isso. Então, poxa, temos a parte quadrática toda com uma fórmula, vamos dizer, associada a essa matriz. Aqui, com essa matriz, temos tratativa numérica, vamos dizer assim. Mas a ideia, vamos lembrar que o polinômio de Taylor de ordem 2, em HK, centrado em qualquer ponto P, é dado por essa fórmula aqui. Ou seja, a gente troca o xy por HK por causa desses operadores. E o que acontece é o seguinte, ao invés de agora encarar desse jeito, bom, isso aqui essencialmente é o gradiente da f aplicado em P vezes HK. Então eu estou fazendo o produto escalar desse com esse vetor aqui. Depois disso eu coloco 1 sobre 2 fatorial, e esse termo aqui, se a gente expandir tudo que tem direito, que vai aparecer as derivadas parciais de segunda ordem, o quadrado, 2 vezes o primeiro, se torna essa aqui. HK, Hessiana de f no ponto P, dividido por HK. É só olhar as expressões que estão acontecendo aqui. Então, agora olha só como que aparece esse HK, esse HK, esse HK. Aí uma hora a gente usa com notação matricial, tudo que tem direito. Então, olha o que a álgebra linear faz, olha que bem interessante. Eu vou encarar o V como um vetor coluna, desse jeito aqui. Eu vou tirar esse V aqui, ou seja, eu vou encarar como matriz também. Então eu tenho que o transposto de V é exatamente HK, deixa na horizontal, ou seja, aparece exatamente essa expressão. E o que acontece é que esse produto interno aqui também podemos encarar como matriz desse jeito aqui, ó. FP mais... Ah, sim, eu esqueci de falar, vamos considerar o gradiente de F no ponto P também como vetor coluna. Então vai ser del F, del X. Tá? Isso aqui é muito comum em álgebra linear. Encarar, principalmente quando a gente quer fazer computação. Encarar o vetor em coordenadas horizontais é bom para escrever em papel, fazer conta, mas para computador, para aproveitar a multiplicação de matriz, tudo que tem direito, é interessante considerar vetor coluna, ou seja, tudo que é horizontal passa para vertical. Então, olha só, baseado nessa conta aqui toda, tá, a gente encara tudo como vetor coluna. Então, o que a gente vai fazer, olha, essa expressão aqui é exatamente VT, muitas vezes vezes o gradiente da F no ponto P. Tá, o produto interno é só fazer HK vezes isso, mais 1 sobre 2 fatorial vezes VT vezes a hessiana de F no ponto P vezes V. E esse é o polinômio de Taylor de ordem 2 numa outra notação. Como eu disse, essa notação funciona, infelizmente, essa aqui, né, só funciona para ordem 2. Ordem 3, vamos dizer, o meu conselho é encarar essa aqui já. Vai melhorando, que aqui é melhor. Mas para ordem 2 temos uma notação matricial e é muito interessante. Ó, a aproximação linear, erro. Então, muitas vezes é assim que acontece e ajuda muito em controle, em várias situações. Tá? Essa notação aqui é muito boa nesse sentido. E só para também dizer que a matriz hessiana, que muitas vezes é estudada em máximos e mínimos, não é uma mágica, não. Ela vem daqui. É pegar a função e ficar derivando 2 vezes para ver o que acontece e usar ferramentas de geometria analítica / álgebra linear, né? Que aparece essa matriz e nela que vê, olha, essa matriz é importante, vamos fazer conta com ela. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.